amor, paixão, relacionamentos. Coisas complicadas que deixam a mente de homens, mulheres, jovens e mais velhos totalmente confusos, a ponto que parece uma boa ideia comprar cursos super faturados de pessoas metendo louco falando sobre relacionamento. Não é tão difícil assim também não, tá? Calma lá. E hoje eu, Piscine Romances, estou aqui pra banhar vocês com todo o conhecimento de relacionamento que eu tenho, sendo uma pessoa que já está namorando há 8 anos, casado, e eu já tive pelo menos uns 11, 12 namoros. Eu namorei bastante, eu era namoradeiro. E não se preocupem, rapaziada, esse vídeo definitivamente não está sendo gravado às 2h37 da manhã, onde eu estou tendo uma crise de rinite tão avassaladora que as minhas olheiras parecem que elas já entraram pra dentro dos olhos. Relaxem, rapaziada, eu garanto pra vocês que isso não está acontecendo. Mas bom, esse vídeo vai ser exatamente várias dicas e coisas que eu posso falar sobre relacionamentos, vários estágios de relacionamento, porque eu vejo muita merda sendo passada na internet e eu acho que é meio idiota, tá ligado? Não é um bagulho tão complicado assim, é claro que tem desafios e desafios, pessoas e pessoas, tá ligado? Mas eu vou passar um resumão aqui que vai fazer você, pelo menos, no mínimo, não ficar desesperado achando que você vai morrer sozinho. Caralho, viado, você não tem nem 20 anos ainda, viado? Pelo amor de Deus. Bom, a primeira coisa que a gente tem que falar de relacionamentos é definir metas. Imagina você aí, mano ou mina, completamente solteirão, e aí você tá naquele sentimento de, porra, mano, queria conhecer alguém, mas de que jeito? Você quer ficar com alguém? Você quer namorar com alguém? Você quer só viver a vida, conhecer múltiplas pessoas e uma hora você vai falar, opa, bateu aqui, vamos nessa. Ou você tá mais pro lado recluso, quer só fazer novas amizades, não ficar com ninguém, e se por algum acaso um sentimento desenvolver, você parte dali pra alguma coisa? Isso é muito importante de início, porque existem lugares e lugares pra esse tipo de coisa acontecer. Não que numa balada você não vá ficar com uma pessoa e ela vai ser o amor da sua vida, isso existem possibilidades, mas acaba sendo um pouco mais difícil, entendeu? E é mais fácil se você só quiser ficar com alguém. Você chega lá, bebe umas, pronto. Acabou. É fácil assim, não tem nenhum segredo, rapaziada. Agora, se você quiser conhecer uma pessoa, ter um relacionamento, isso já é algo mais complicado porque não existe o lugar pra isso. Eu tenho amigos que desenvolveram relacionamentos na faculdade, na escola, como eu mesmo, e outros que já conheceram suas namoradas no League of Legends. Eu não tô nem zoando, irmão. Eu tenho um parceiro meu que é casado, ele conheceu a mina dele no LoL. Cara, casado, mano. Então, quando você tiver seus objetivos já bem definidos, fica mais fácil de você saber os próximos passos que você vai querer tomar. Você só quer ficar ali até aquele momento, tipo, não, mano, hoje eu tô aqui pra ficar com geral, tá ligado? É o que me diverte, pá, numa balada, num bagulho assim, que a rapaziada já tá tudo ali alinhado. Todo mundo tá querendo, procurando a mesma coisa, praticamente. Chega ali numa mina, ou chega ali num cara, tá ligado? Só não seja um completo, um babaca. Não é tão difícil assim não, entendeu? É bem fácil, vai lá, dá uns beijinhos, pronto, vai embora, mete o pé, foda-se. Agora, se o objetivo tá sendo namorar, aí, amigão, a gente tem que entrar pro próximo ponto, que é como conhecer alguém. Conhecer pessoas novas pode ser uma parada meio fácil quando você, tipo, tá na escola, tá na faculdade, porque meio que você tem praticamente um assunto em comum com todas as pessoas que estão cursando o mesmo curso que você, tá ligado? E também ajuda que você provavelmente vai estar perto de pessoas que tem ali a sua faixa de idade, ali mais ou menos, os assuntos é mais fácil de conversar. Então, desde que você esteja aberto pra conhecer essas pessoas, fica muito mais fácil. E o que eu quero dizer com ficar aberto a conhecer novas pessoas? Se você tá ali num grupo de amigos e aquele grupo se conecta com outro grupo que eles meio que se conhecem, não fique acuado no canto. Entre na conversa, interaja com as pessoas. Se alguém falar algum assunto que você tá ligado, se mexe no meio e fala tipo, pô, na hora esse bagulho aí, eu vi uma parada assim acontecendo, pá. E a pessoa muitas vezes, pra ser simpática, ela vai tipo, ah, não, tá ligado, você gosta disso também? Um exemplo recente que eu tenho pra dar pra vocês é que um amigo meu da escola me convidou pro aniversário dele e eu pensei que ia estar os outros amigos da escola. Não tava, só estavam os amigos pessoais dele. Eu não conhecia nenhuma das, pra mais de 12 pessoas que estavam ali. Eu tava só eu e ele. E eu não ia ficar grudado no maluco porque ele era o aniversário dele, ele tava lá falando com todo mundo. Mas eu interagi com todo mundo, porque a partir do momento que eu vi alguém dando uma abertura pra falar de um assunto que eu conhecia, eu ia lá, soltava alguma coisinha, sem me intrometer muito, sem ser muito chupetão, assim, tá ligado? Tipo, ah, não sei o que, vocês sabiam, não sei o que. Porque a pessoa que não te conhece, ela não quer ver você falando pra caralho. Mas só de você tá mostrando que você tá interessado, falar ali, tá ligado? Mostrar que você tá ali, não
não adianta você ficar acuado no canto. Eu sei que pode ser um pouco difícil pra algumas pessoas, mas quando você tiver com um grupo, mesmo de pessoas que não estão muito ali, quando alguém contar alguma coisa engraçada, dá uma risadinha, tá ligado? Não precisa só ficar tipo, tá ligado? Se mostre presente. Quando alguém falar algum bagulho, opa, eu não sei o que, não fica se reprimindo com aquela vozinha baixa. Conversa com as pessoas, porque isso é uma qualidade, isso é um bagulho legal. Eu não sei se existe alguém no mundo que gosta da mina ou do cara que ele só fica... Puta que pariu, mano. Se tem uma coisa que me irrita nesse mundo, é quando algum parceiro meu aparece com uma ficante ou namorada que é assim, a mina fala... dá vontade de eu jogar pela janela. Puta que pra falar alto. Eu tô me contendo aqui porque são quase 3 horas da manhã. Mas se faça presente desse jeito nessas situações, mostrando que você tem confiança, você tá aberto a conversar com as pessoas, que pelo menos pela simpatia, elas vão conversar com você de novo. E se alguém for babaca com você sem motivo nenhum, é só, vai tomar no cu então e foda-se, tá ligado? Não fala com aquela pessoa mais. Mas normalmente as pessoas vão ser simpáticas, tipo, não sei o que, tá ligado? E aí essa brecha que você dá o bote, você começa a trocar ideia com todo mundo ali, e às vezes você acha uma mina que ela gosta de um bagulho, um cara que gosta de um bagulho que você gosta. Pronto, viado, já teve a sua deixa. Uma parada que eu não vejo muita gente falando ou dando essa dica aí nesse mundo de relacionamento é: conheça muitos assuntos, seja curioso. Isso não ironicamente é a melhor habilidade que você pode ter. Eu com confiança consigo conversar de qualquer assunto. Eu não domino praticamente nenhum deles, tirando os jogos de luta. Mas se for pra falar de música, eu tô dentro das músicas do momento, tô dentro das músicas do passado, vários estilos de música diferentes, não todos, é óbvio, mas eu sei o suficiente pra conseguir puxar um papo ali com alguém. Mesma coisa com livro, nem leio, mas eu tô ligado umas paradas. Anime, filme, série, esse mundaréu de coisa, entre várias outras paradinhas pequenas, que não é pra você virar um expert na parada, mas se você for curioso, se você tiver interesse em ver, nem que seja uma review de uma parada enquanto você tá jogando alguma coisa ali no seu monitor 2, já tá bom, porque aí quando a pessoa falar de algum bagulho que tu meramente sabe, opa, vamos conversar disso daí, e isso já é um bom começo, porque tu tá conversando de uma coisa que a pessoa gosta de falar, e se tem uma coisa que as pessoas gostam, é de falar. Você ser um bom ouvinte também é uma dessas ótimas qualidades, porque o mau ouvinte, ele vai ouvir a pessoa falando e vai falar tipo, não, tô ligado. Mas como é que é isso daí? Agora se você for um bom ouvinte, quando a pessoa estiver falando, você vai adicionar uma parada, falar, não, eu li isso daí, mas eu não entendi essa parte, como é que funciona? Faça perguntas, a pessoa gosta de conversar, ainda mais quando é um assunto que ela tem como um hobby, uma parada que ela domina, ela vai adorar falar, mané. E aí, ó, já estão puxando o papo há um tempão, a pessoa já tá curtindo a interação ali, e no final, pra não se perder, fala, opa, tu tem Instagram, uma parada aí, só pra gente trocar uma ideia. Esse é um dos momentos decisivos quando você tá conhecendo alguém, porque a pessoa pode ou te passar, ou ela falar, não, tá, valeu, tá ligado? E aí você fala, opa, não, beleza, sem problema, tem erro não, tá ligado? Mas supondo que você pegou o Instagram da pessoa ali, pá, ou a rede social que seja, eu falei Instagram aqui só pra ser um exemplo, você vai com calma, mano, calma lá. A minha estratégia pra ter namorado tantas vezes é que eu nunca falei com uma mina na intenção de namorar. Eu sempre tive mais facilidade pra fazer amizades com mulheres. Eu sempre tive mais interesse de conversar, de me abrir. Então, durante a minha vida, eu sempre tive muitas amigas. E eu só queria isso, amizade. Isso é um ponto positivo muito legal pros dois lados, pra homem, mulher, não interessa. Você, ele tá fazendo uma amizade, tá se interessando nos hobbies da pessoa, já coloca vocês numa posição melhor se vocês entrarem no relacionamento, porque primeiro vocês foram amigos. Antes de existir todo aquele amor, aquela parada, existiu aquela parceria, aquele bagulho de, porra, mano, legal, eu confio nesse cara. Tá ligado? Isso daí é um bagulho muito legal de se ter no relacionamento. Vai por mim. E eu literalmente acho que eu nunca fiquei com ninguém na minha vida. Todas as pessoas que eu fiquei acabaram virando um relacionamento. E pra mim é uma win-win situation, tá ligado? Eu tô lá falando com uma mina, às vezes podia desenrolar pra um namoro, alguma coisa. E se não desenrolasse, a gente era amigo, acabou. Esse bagulho de friendzone pra mim não existe, porque, de novo, né? Eu nunca fui em ninguém com intenção de ficar com a pessoa. Então só tava bem ali, tá ligado? Oh, legal, tem uma amiga nova. E essa parada da amizade, de ir com as coisas bem devagar, é o que ajuda muito quando você não é uma pessoa muito abençoada com a beleza. Eu não sou nenhum deus grego hoje em dia, tô muito melhor do que eu era quando eu era adolescente, mas quando eu era moleque, mano, rapaziada, eu tô falando sério, eu era quase um SCP, assim, era desgraçado. Eu me vestia muito mal, minha voz era esquisita pra caralho, eu definitivamente não era bonito, eu era muito magro, tipo, magro de ficar com os ossos do cotovelo definido. Vocês estão ligados no que é isso daí? Eu era magro assim, irmão, sem estilo e sem marra, porém,
Eu gostava de conversar, eu era bom ouvindo, eu era bom trocando ideia e às vezes só acendendo um sentimento ali na pessoa, porque, mano, isso é uma coisa que você vai aprender na sua vida cedo ou tarde. Às vezes quando você tá na escola, aquele ambiente faz parecer que é tudo muito visual, tipo, nossa, eu peguei aquela mina que é muito bonita, ou, você vai pegar aquela mina? Cara, mas ela é feia. Isso era o que eu não sei hoje em dia, mas na minha época de escola era exatamente assim. Você tinha que ter a aprovação do seu grupo de amigos, eles tinham que achar a sua mina gata pra você poder ficar com ela. O que, parando pra pensar, é um bagulho bem esquisito, né? Mas no mundo real, rapaziada, isso daí não interessa, tá ligado? Ninguém tá nem aí. Se você tá ficando com uma pessoa que pra aquele filha da puta ela não é atraente, foda-se, mano. Eu te garanto, viado, que ninguém nunca vai vir na tua cara e falar, mano, sua mina é feia, porque ninguém é louco, entendeu? Ou ao contrário, não acontece, mano. Isso não acontece, isso não é a vida real. Porém, a aparência é lógico que importa, tá ligado? Principalmente se você só quiser uma coisa rápida ali. Meio que você não tem como, tipo, mostrar pra mina que você tá querendo ficar como você é um ser humano super completo que leu Dostoiévski ou alguma... tirei do rego aqui, eu não sei nem se isso existe. Você não consegue, né? Então o visual ele acaba sendo a primeira coisa, a primeira impressão é a que fica. Mas quando você tá buscando um relacionamento, você pode ir com calma, esse período da amizade, a pessoa vai te conhecer melhor, ela vai ver tipo, pô, legal, cara, a gente se encaixa bem e a aparência vai ficando de lado, mano, vai ficando de lado. Amor não tem nada a ver com aparência, tem a ver com sentimento. Mas vamos supor aí que você conseguiu avançar pro passo 2. Vocês ficaram ali algumas vezes, vocês estão num relacionamento, ocorreu o pedido em namoro e agora é oficial, tá com o anelzinho no dedo. Essa é a parte que as pessoas mais fazem merda e já cagam o relacionamento logo aí. Ou cagam na cabeça delas, ou cagam pra pessoa em si, ou pro seu parceiro. Quando você começa o relacionamento, é aquela paixão. Você não consegue parar de pensar na pessoa, só de ficar de mão dada, você já dá um sorrisinho, você deita na nossa cama, você fica lendo as mensagens, ou boa noite com a figurinha imbecil lá que vocês mandam, e a gente fica, ai, que legal. Só que essa paixão não vai durar pra sempre, você tem que ter consciência disso desde o início, porque quando acabar, quando as coisas esfriarem, você vai ter que saber lidar com o sentimento que fica, que é o amor. Isso é uma parada que muita gente não sabe, mano. Muita gente só busca relacionamento por paixão. Quando acaba a paixão, quando acaba esse fogo, termina e vai pro próximo. Literalmente eu conheci gente assim, mano, é um bagulho real. Então quando você estiver no início do seu relacionamento, não fica pensando que ele vai ser assim pra sempre, esse sentimento fervoroso. Não vai, mano, não vai, tá ligado? É muito raro você ser a exceção, principalmente quando chegar em fase mais avançada, tipo, morar sozinho e pá. Viado, você vai ter dia que você vai falar, mano, eu quero um divórcio, cara. Porque esse filho da puta tá me tirando do sério num nível tão absurdo que eu tô questionando aqui minhas decisões, mas é do momento, entendeu? Porra, mas faz parte. E também por conta dessa paixão, que às vezes você acaba não respeitando o espaço da outra pessoa, sendo grudado demais, intenso demais, querendo dar muitos presentes, tá muito em cima, e às vezes isso não é legal, mano. Às vezes você tá presenteando a pessoa toda hora, é mais sufocante do que benéfico, ou acaba criando uma ideia errada na cabeça da pessoa de, nossa, então é assim, eu posso ter tudo, e aí quando você para de dar os bagulhos, subverte a expectativa, a pessoa fica, ué, mas o que tá acontecendo? O que é um bagulho meio tóxico, tá? Isso é um traço meio tóxico, mas acontece, entendeu? Acontece. E tem gente que acaba tendo dificuldade de cortar esses laços mais tóxicos e assim, mas eu já vou falar disso mais pra frente. Então a paixão é sim um momento de aproveitar, é sim um momento de criar várias e várias lembranças. Não como se você não fosse criar mais pra frente no seu namoro, mas ainda assim é muito legal, mano. Tudo é muito simples, muito gostoso ali, as paradinhas, vai lá dar um presente, pá, mas vá com calma, tá ligado? Vá com equilíbrio, sempre esteja ali pela pessoa, não precisa banhar ela de presente, não precisa ficar agarrado o tempo inteiro, completamente grudado, a não ser que for a parada de vocês, entendeu? Mas se tu vê que a pessoa, tipo, tem vezes que ela gosta de ficar lá no canto dela, respeita, mano, tá ligado? Vai com calma. Vocês já podem até ser amigo há algum tempo, ter ficado algumas vezes, mas vai com calma, mano, vai com calma, porque quando você começa a namorar as paradas ficam diferentes. Deixar o teu ciúmes em check, porque isso é uma coisa que termina namoro, tá ligado? Se você for uma pessoa muito ciumenta, uma pessoa que quer controlar muito a vida do teu parceiro, viado, não vai dar certo, o pessoal vai se sentir sufocado, vai querer meter o pé, entendeu? Vai ficar uma relação desconfortável. Eu mesmo posso falar porque a Milena não é uma pessoa muito ciumenta e eu só consigo fazer amizade com mulher, tá ligado? Eu tenho uma facilidade, eu gosto de fazer amizade com mulher, mas nunca vai sair nada disso. Só que se for aquela mina tipo, o quê? Meu namorado não pode falar com nenhuma mina? Como assim ele vai falar com uma puta? Se o seu parceiro não é um desgraçado, você não tem com o que temer. Agora, se ele for, ele vai fazer merda e você não pode fazer nada pra controlar. Então, pra que ficar dando esse estresse a mais? Eu não sei, mano, tem uma rapaziada que fala tipo, ai, tá com ciúminhos, que bonitinho, não sei o que. Ciúme não é bonito, mano, ciúme é chatão, viado.
se foda. Uma coisa é alguém tá dando em cima da tua mina e a tua mina tá dando trela. Aí, ó, já mau sinal, tá ligado? Mau sinal. Mas se alguém só estiver dando em cima da tua mina e tu, tipo, oh, não, que é isso? Ou ela mesmo, tipo, eu namoro, tá? Obrigado, tamo junto. Já era, mano, acabou, o problema resolvido, entendeu, mano? Só que então chega o inevitável momento que essa chama diminui, paixão vai embora e aí só fica o amor. Piscine, o que eu faço pra proceder daí? O amor, por mais que ele não seja tão fervoroso quanto a paixão, ele tá nos pequenos detalhes, tá ligado? Ele tá em você prestar atenção nos mínimos gestos da pessoa e fazer uma coisa do jeito que ela vai gostar, ela vai tipo, uau, ele lembrou disso. Você comemorar as vitórias do seu parceiro, você querer saber dos assuntos que ele fala, você ficar empolgado com falar o seu dia e ouvir o dia da pessoa com que você tá. Isso é estar amando alguém. Basicamente, amar é os detalhes. Eles estão em todos os lugares quando você tem um relacionamento por alguém. E se você ama de verdade, você não precisa nem fazer força. Isso daí vem natural. Você vai notar tudo isso, então nem esquenta. Mas não é porque você tá namorando que quer dizer que tá tudo bem, porque existem red flags e você precisa saber conhecer alguma delas. Uma das coisas que infelizmente isso acontece até próximo com alguém que eu conheço é quando a pessoa ela quer te afastar de todo mundo, sabe? E acaba sendo bem normal quando você vira adulto, as pessoas já moram sozinho e pá, e aí tem lá seu parceiro que ele começa a namorar uma mina, e aí os dois metem o pé pra longe, ela começa a implicar, tipo, você vai falar com ele? Mas ele é não sei o que, usar a religião, tá ligado? Tipo, não, mas esse seu amigo, ele é todo diferente, todo demônio, você vai falar com... Isso não é um exemplo do que aconteceu comigo, tá? Eu só tô dando um exemplo mesmo, mas realmente acontece. Simplesmente achar desculpas e impedimentos pra fazer essa pessoa se afastar totalmente do ciclo de amigos dela. Porque existe gente que é controladora, que quer ter a pessoa na palma da mão e fazer com que essa pessoa se afaste do ciclo de contato ali pra falar, tipo, mano, isso daí tá errado, cara. Não é pra as coisas continuar desse jeito. Essa mina tá fazendo uma lavagem cerebral em você. Fica difícil disso acontecer quando o cara tá literalmente sem amigo, longe da família, longe de todo mundo. E isso é uma puta de uma red flag enorme que muita gente não nota. Aí quando você fala, não tô legal, vou terminar, a pessoa começa, vou me matar. Minha vida, como você pode me deixar num momento desse? Chantagem emocional é outra grande red flag. Se em qualquer briga, qualquer discussão, ao invés da pessoa falar, desculpa, realmente nessa daqui eu tava errado, ela começa a chorar pra você ter pena e aí você ir lá e se desculpar, isso daí é um comportamento tóxico, mano. Você não quer isso daí na sua vida. Ninguém é perfeito, nenhum relacionamento só tem o lado que acerta e o lado que erra. Isso daí é a maior baboseira, irmão. Relacionamentos são principalmente sobre sacrifícios e equilíbrio. Você tem que saber sacrificar aquela noite de sexta-feira que você sempre jogava Diablo com teu parceiro, porque a tua mina chega mais cedo do trabalho, então vai lá passar aquele momentinho com ela, até ela ir descansar, fazer alguma outra parada. Tem aquele momento pra você dedicar totalmente àquela pessoa. Não fica, tipo, conversando no celular, tipo, não, vai falando. Para tudo que você tá fazendo pra trocar ideia com a pessoa, pra olhar ali no olho, conversar, falar como foi o seu dia, meu dia foi assim, oi amor, entendeu? Usar esses apelidos, esse bagulho, demonstrar carinho. Eu sei que tem pessoas que são mais secas, eu sou seco, a Milena também. A gente não é muito de ficar, tipo, porém nos detalhes estão ali a gente mostrando diariamente que a gente se ama, principalmente pela parceria que a gente tem e pela minha filosofia de amores da vida. Eu sinceramente acho que amor é um sentimento muito grande pra se resumir a uma pessoa só, tá ligado? A Milena é um amor da minha vida, ela é a mulher que eu vou ficar até o dia que eu morrer, mas não significa que eu não tenha outras pessoas tão importantes na minha vida que não sejam amores da minha vida, só que de um jeito diferente. A editora aí, a Grey, ela é uma dessas. E se você tá num relacionamento onde você se sente culpado por ter amizades, cara, isso não é um relacionamento, você tá virando um prisioneiro. Eu poderia até ficar aqui falando várias e várias red flags que existem, tá ligado? Mas são muitas. Só que o que eu vou resumir é, red flag é tudo que é desequilibrado. É, só você faz isso, seu namorado nunca faz. Só você expressa, seu namorado nunca. Como eu falei, relacionamentos são sobre sacrifícios. Então você vai lá, conversa, fala, pô, isso aqui não tá legal, não é assim, tá ligado? Tipo, tô sentindo que só eu tô me entregando, conversar na moral. Aí se a pessoa já começar a te atacar, começar a ser vítima e os caralho, você começa a ver ali, pô, tá ligado? Não tá legal. Dependendo do nível da red flag, são coisas que só são problemas, entendeu? Tipo, traços de personalidade que você não conhecia antes, porque você tava cega pela paixão. Então, vai ali, conversa, vai vendo. Agora, se for um bagulho muito bizarro, todos os teus amigos estão te avisando que tem alguma coisa de esquisito e só você não tá notando, talvez aí a gente esteja falando um bagulho mais complicado. Porém, às vezes acontece aquela coisa que é de desabar o mundo, que o relacionamento acaba. A gente tem um término,
término ou tem uma traição. E eu quero falar dos dois casos. Término é aquela coisa, mano, principalmente quando a pessoa tá terminando com você, que é avassaladora, assim. Porque a pessoa que terminou contigo, ela se preparou, ela pensou nisso, ela planejou. E aí quando ela fez, ela tava num momento ali que ela falou, não, beleza, é isso mesmo que eu quero. Agora você que foi terminado, você foi pego de surpresa. Você não tava esperando, aquela era só mais uma segunda-feira. A pessoa vai lá, liga pra você, ou termina por mensagem, nada a ver. Você fica arrasado, você quer entender o que tá acontecendo, você sente falta, parece que a pessoa morreu. Porque você não pode mais falar, você não pode mais chegar perto dela, ela não quer mais contato com você. Puta, mano, é igual ficar de luto. E eu sei que o que eu vou falar aqui pode soar um pouquinho básico demais, mas é simples assim, rapaziada. Tudo vai passar. Quando a gente tá com o nariz entupido, que nem eu tô agora, a gente esquece todos os outros momentos, todo o outro tempo que a gente não tava com o nariz entupido. Quando você tá satisfeito, você não fica pensando em estar com fome. E assim pra tudo na vida. É intrínseco do ser humano querer valorizar mais ou dar mais atenção pras coisas ruins da vida do que pros momentos bons. Sendo que você, independente da vida que você viva, você tem mais momentos bons do que ruins. Só que os ruins acabam sendo mais sobressalentes. E o final de um relacionamento acaba sendo mais ou menos a mesma coisa. Parece que é o fim do mundo, parece que tudo vai acabar, mas não vai. Se você se encontrar numa situação assim, pensa, cara, daqui a um ano eu vou estar igual, daqui a um mês eu vou estar igual, daqui a uma semana eu vou estar igual. Provavelmente não, o tempo cura tudo, rapaziada, então não precisa ter esse medo. Eu sei, vai sofrer, você vai ficar triste, eu não tô falando pra você não chorar. Tem que ficar triste, é um bagulho, mano, acontece, tem que sentir, tem que botar pra fora, não adianta nada ficar segurando. Mas saiba que no momento certo vai chegar ao fim. É a mesma coisa com a traição, tá ligado? A traição, mano, não vê, mano, eu acho nada a ver, tipo, ele me traiu, eu vou bater nele, eu vou bater na... Não, cara, a pessoa não presta, mano. Vai, você me traiu, então vai tomar no seu cu, mano. Eu vou ficar triste, eu vou ficar mal. Mas que se foda, você se livrou ali do imbecil. Já parou pra pensar? Muita gente não fala disso de traição, mas já parou pra pensar que você pode pegar uma DST quando a pessoa te trai? Isso já aconteceu no meu ciclo, tá? Vagabundo já passou DST pra uma mina simplesmente porque ele traiu ela demais e não falava, tá ligado? E ó, mano, isso é assustador, viado. Você tá vendo o tanto que isso tá te livrando? Porque se o cara te traiu, se a mina te traiu, você não sabe ao que tá acontecendo ali, amigão. Então, pá pra pensar. Ah, eu fico triste, eu amava ele. Aí dizer pra vida inteira. Eu acho que aí eu já apresentei argumentos o bastante, né? Não preciso nem elaborar um pouco mais. Você só saiu bom e também não vai estragar sua vida porque alguém te traiu, né? Então, pelo amor de Deus, mano, se foda-se. E o meu último ponto é sobre morar sozinho. Como eu já tô com a Milena há muitos anos, a gente começou a morar sozinho quando a gente tava 5 anos junto. A gente se conheceu na escola mesmo, no último ano do ensino médio. E essa é uma parada que já me perguntaram em live, pá, e a resposta sempre é a mesma, tipo, Piscine, quando é o momento de morar sozinho? O que eu faço pra saber se vai dar certo? Porque tem muita relação que não dá, né? Mora sozinho, aí vai pro caralho. Eu acho que uma das melhores experiências que você tem pra sentir ali como é morar com seu parceiro, se vocês não conseguem ficar junto por muito tempo, assim, aqui eu e a Milena, a gente passava, tipo, todo final de semana junto, os pais dela eram muito tranquilos, então eu dormia lá na casa dela todo final de semana. Por alguns anos eu fiz isso. Os pais dela eram realmente muito gente fina, tá? Pega o seu parceiro e vai pra um Airbnb, algum bagulho barato, assim, tá ligado? Não tô falando nem pra outra cidade, só vai e fica lá uma semana os dois juntos. Tá ligado? Se vocês tiverem condição pra isso, faz um barato desse, ou se tu até tiver mais dinheiro, faz uma viagenzinha curta, vai pra, sei lá, se tu for aqui dos arredores, vai pra São Paulo capital, já era, fica lá no Airbnb baratinho e vai vendo como é que vocês ficam, quais são os hábitos que a pessoa tem, o que ela gosta de fazer, que horas ela gosta de acordar, o que ela gosta de comer, entendeu? Pra tu tendo uma ideia, pra você vir ali testando a água. Isto não vai definir 100% da experiência, mas talvez já tenha algumas coisas aí que vocês conseguem conversar, você na sua casa, ela na dela. Não é muito bom você dar os pés pelas mãos assim do nada, tipo, ah não, estou há um mês com ela, a gente já está morando junto. Tem vezes que dá super certo, né, óbvio, mas tipo, vai com calma, vai conhecendo, tá ligado? Chama lá, dorme na casa da sua mina um tempo, vai vendo como é que as coisas vão rolando, porque aí, mano, depois que você se mudar, pra tu sair dali, se acontecer alguma coisa, tá dor de cabeça do caralho. Eu não tô falando pra você começar um relacionamento pensando que vai terminar, pensando que vai dar errado, que vão ter coisas que você não vai gostar. Mas tipo, vão ter coisas que você não vai gostar, vão ter problemas, vão ter discussões, vão ter brigas. Isto é normal. Porém o ponto tá no jeito que você lida com isso a longo prazo. Com o passar do tempo, dos anos, como as coisas vão se sustentando. Quando você conversa, a pessoa escuta, você talvez não esteja falando demais, você tá olhando pro seu próprio umbigo, você sabe reconhecer os seus erros, tu consegue pedir desculpa quando tu tá errado, a pessoa que tu tá consegue. Então essas coisas que você tem que prestar atenção, porque depois que você mora junto, depois que você casa, puta viado,
Aí já, mó papelada, mó rolê. Aí não vale, não é que nem, ai, terminei, fui pra tua casa, foi pra mim. Não, mano, o bagulho fica mais complicado, entendeu? Então é bom você indo com calma, você vê ali alguma coisa que você não gostou, que a pessoa não gostou, conversar, entendeu? Diálogo é uma coisa muito importante no relacionamento, tem que ter, tem gente que não tem isso, tá ligado? É tipo, ai não, eu acho que meu namorado não gosta disso, então eu já nem faço, porque você nem perguntou. Troca ideias, a pessoa mais íntima com que você tem na sua vida é o seu marido, sua esposa, tipo, vai lá, conversa, mano, tá ligado? Tá com problema? Vamos resolver? Já era. Diálogo é a base de tudo, e morar sozinho é um desses momentos que você precisa ter diálogo na reta. Diálogo e amor próprio. Nenhum relacionamento dá certo se você não tem amor próprio, porque senão você vira escravo de um relacionamento, porque você tem medo de perder aquela pessoa, porque você não se ama, e se você não se amar, você não vai conseguir cortar pessoas tóxicas da sua vida, porque você precisa da aprovação dos outros para que você se sinta bem. Então primeiro, se ame, depois pensa nessas outras paradas de namorar, beleza? Tá bom, rapaziada, eu acho que esse vídeo aqui resume muito bem. Eu tô com a meia do Rick and Morty, suja pra caralho, senti necessidade de falar aqui. Mas é basicamente isso, amor é uma coisa boa, relacionamento é uma parada legal. Não quero esses papos de internet, essas loucuras aí, não, eu tenho que namorar a gótica rabuda. Assim, se você conseguiu, meus parabéns, amigão, mas estética, fica de lado. Você vai ali, conheça uma pessoa, conheça alguém que você se conecta, que você consegue ter um sentimento, e depois, mané, resto é resto. Tá certo? Porque no final das contas, todos nós vamos envelhecer e vamos ficar feio pra caralho. Então, amigão, beleza é temporário, mas o sentimento pode ser eterno.